Conexão dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Minas Gerais. Hoje é a vez de Sara Azevedo do PSOL. Amanhã será Bruno Miranda do PDT. O candidato Cleitinho Azevedo do PSC, que lidera as pesquisas de intenção de votos para o Senado aqui em Minas Gerais, disse que participaria da entrevista, mas até o momento não definiu a data para a entrevista. Bom, como dito, hoje é a vez de Sara Azevedo do PSOL, candidata ao Senado, aqui por Minas Gerais, concedendo a gente essa entrevista. Candidata, só tem 15 minutos, seu tempo começa a ser contado a partir da sua resposta. Eu tenho questionado aqui, candidata, a todos que passaram por nossa sabatina, o que está motivando as pessoas a colocarem o nome à apreciação nessas eleições. Eu te pergunto, o que te motivou a disputar uma vaga no Senado e por que justamente ao Senado e não outros cargos que estão à disputa nas eleições deste ano? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Alan. Bom dia aos ouvintes da Rádio 98. Primeiro, muito obrigada ao convite. Acho que quanto mais espaço que a gente possa expor as nossas ideias, melhor e melhores condições os eleitores vão ter também para fazer suas escolhas nesse momento tão complicado na nossa história e importante para uma definição de futuro. Bom, em primeiro lugar, eu estou candidata a senadora hoje porque existe, na verdade, um processo em curso e com relação a algumas definições sobre o país. Em primeiro, porque para nós do PSOL sempre foi um importante momento, o espaço das eleições, para que a gente possa apresentar nossas ideias. Mas para mais do que apresentar nossas ideias, nós também estamos conectados com as lutas dos nossos tempos. Então, portanto, nós estamos disputando hoje um espaço que sempre foi relegado a nós, mulheres, LGBTs, negritude, os povos indígenas, originários, enfim, toda uma gama de setores que fazem parte, de segmentos que fazem parte dessa sociedade e que sempre estiveram do lado de fora da política. Então, portanto, nesse processo, nos motivou a ter, nesse ano, uma chapa que pudesse expressar especialmente o debate das mulheres, o debate da educação, entendendo que a educação é um ponto forte no estado de Minas Gerais e que, portanto, nós precisávamos apresentar saídas políticas nesse momento. Então, caiu para nós, eu fico brincando sempre, que seja por sorte, destino ou trabalho, que nós estamos hoje com essa tarefa de representar esses anseios de um programa de esquerda consequente, coerente, apresentar a saída pelas mulheres e ainda apresentar um debate político que seja conectado com essas lutas dos novos tempos. Então, acho que isso fez com que motivasse a gente a ter uma candidatura no Senado que pudesse expressar isso. E eu fui escolhida como a representante para esse espaço pela qualificação política de mais de 15 anos dentro do partido, ser professora da rede estadual, estar como da direção do partido já tem muito tempo e na construção dos movimentos de base também há muito tempo. Então, isso me qualificou a estar nesse lugar, entendendo que nós, mulheres, militantes, ativistas, precisamos ter esse espaço da política, inclusive disputando no majoritário, como é o caso do Senado. Candidata, eu tenho questionado aqui aos seus concorrentes que estão concedendo também entrevista sobre representatividade dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. A senhora defende a pauta de minorias, essa é uma palavra que já está no seu vocabulário, né? Então a senhora entende bem de representatividade, quão forte essa palavra é. Só que aqui para a gente do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, ela tem um tom diferenciado, porque a nossa região, ela é uma região excluída das políticas públicas, é uma região excluída de várias demandas do Estado, o que nos colocou numa zona de pobreza muito alta. Eu pergunto à senhora, se eleita, qual garantia a senhora vai dar para o nosso eleitor, né, de que a nossa região vai ser representada no Senado e não apenas a região metropolitana de Belo Horizonte? Bom, Alan, primeiro que justamente é um processo de tributos fiscais e econômicos totalmente desigual. O Estado de Minas Gerais compõe nisso uma distribuição desigual de recursos no Estado, que faz com que o Vale, tanto o Vale do Mucuri quanto o Jequitinhonha e a região norte do Estado como um todo, sofram as consequências desse abandono que o Estado promove por consequência de políticas públicas que não permitem fazer uma distribuição equânime
para que todas as regiões do Estado sejam agraciadas pelo que hoje o Estado representa. Então, nós precisamos garantir, através do Senado, que tenhamos mais diálogo com o governo do Estado para que haja uma distribuição mais equânime de recursos para que o Estado também possa ser responsabilizado sobre esse processo. Assim como, no Senado, buscar mais incentivos, buscar mais formas, projetos que possam trazer investimentos para a região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Então, é um lugar que é notadamente conhecido no estado por ser um local da pobreza. Na verdade, não é essa necessariamente a questão. A questão maior é a desigualdade que isso promove e que coloca setores que são privilegiados da sociedade, especialmente na região, com privilégios e com melhores recursos e uma desigualdade massiva de mais de 70% a 80% da população sofrendo as consequências dessa desigualdade. Então, para nós queremos fazer, através do Senado, um lugar, um espaço que seja de portas abertas para garantia de que essa desigualdade não aconteça ou diminua. Esse é o nosso compromisso com o Vale e com toda a população dessa região. Bom, candidata, eu pergunto à senhora agora sobre saneamento básico. É um assunto também que nos interessa muito e afeta várias áreas da sociedade: economia, educação, a qualidade de vida e a saúde, principalmente. Pesquisas da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, aqui em Teoflotone, apontam que parte da população da região dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce não possuem saneamento básico. Um dos motivos é a prestação pífia do serviço da Companhia de Abastecimento de Água do Estado de Minas Gerais, a Copasa. E muito se fala em privatização dessa estatal. Eu pergunto à senhora, qual a sua opinião sobre a privatização da Copasa e suas subsidiárias, como a Copanor? E eu também pergunto à senhora, como resolver a falta de saneamento básico aqui na nossa região, no nosso estado? Boa noite, bom ouvintes da Rádio 98. Nós temos um problema sério com relação ao abastecimento, mas tem a ver com a falta de investimento nas empresas públicas que nós temos hoje no estado. A Copasa é uma das últimas empresas totalmente públicas que nós temos hoje no estado de Minas Gerais. Isso não significa que ela não preste serviços, pelo contrário. Eu acredito que, na verdade, nós tenhamos falta de investimento do estado para que essas empresas públicas possam promover investimentos nas regiões e que consiga, de fato, atender às necessidades da população. Eu sou contra a privatização, porque os exemplos de privatização que nós temos são sempre exemplos de movimentações que não correspondem à necessidade, de fato, da população. Um exemplo foi a Companhia de Energia de Goiás, que foi privatizada, e lá, no momento que foi privatizada, a energia não chegou nem aos pequenos produtores ou produtores de leite, que fizeram uma grande manifestação, derramando litros e litros de leite, no momento que nós estamos vivendo de uma crise que coloca milhares de pessoas, milhões de pessoas na linha da fome. Ainda também, exemplo de privatização que não deu certo são as próprias privatizações que são, na verdade, concessões públicas do uso das estradas, em que nós acabamos pagando duplo imposto. Nós pagamos imposto com relação ao IPVA, ao licenciamento do carro, etc., e ainda pagamos o pedágio que estamos para chegar nos lugares. Então, são exemplos clássicos de como que a privatização não funciona. É necessário que a gente consiga garantir investimentos para que a empresa pública funcione. E garantir também não só investimentos, mas cobranças para que a empresa pública funcione. Porque o que há também é uma precarização do serviço em busca também de uma resposta política para acelerar o processo de privatização. Isso não pode acontecer, porque quem paga o pato no final da conta é o consumidor no final, é a população em geral. Então, somos todos nós que pagamos o pato dessa arbitrariedade. Então, portanto, a questão do saneamento, para além do saneamento, que também é o consumo de água, também é o uso da água para outros fins, precisa ser garantido, inclusive porque o consumo da água, em geral, ele é garantido, por exemplo, para o agronegócio ou a mineração e não é utilizado para justamente atender ao consumidor final, a população, que é quem hoje passa sede ou que vive em condições precárias por conta do saneamento básico.
Candidato, o seu tempo será pausado agora, né? Faltam ainda 6 minutos para a gente dar sequência na nossa entrevista. A gente vai num rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta dando sequência à nossa sabatina com a candidata Sara Azevedo do PSOL, candidata ao Senado. A gente volta já já. Eleições da 98, você decide aqui. De volta com a série de entrevistas com os candidatos e a candidata Sara Azevedo aqui concorrendo à vaga ao Senado nas eleições de 2022. Vamos dar sequência, o seu tempo dará continuidade, viu, candidata? Só tem 6 minutos ainda para a gente falar de alguns assuntos. Vamos falar então sobre o papel do senador, ou no caso a senhora senadora ser eleita, né? O candidato que concorre uma vaga ao Supremo Tribunal Federal sempre passa, depois de indicação do presidente da República, por uma sabatina pelos senadores que formam ali a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, a famosa CCJ. Se a senhora, caso possa ser eleita, pode, né, ter a oportunidade de integrar uma dessas comissões no Senado. Então, a gente pergunta à senhora, qual a sua opinião sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil atualmente? E o que a senhora pensa das ações dos ministros, levando em conta, claro, a ordem democrática dos poderes? Bom, primeiro que a questão colocada para o senador é mais do que somente a sabatina do STF. O senador ele tem um poder que tem com relação a todas as casas que fazem parte hoje dessa composição geral, né? Tanto do STF como da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, como a própria Presidência da República, porque o impeachment passa pelo Senado, ou mesmo as altas casas militares, Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, nesse caso, é uma casa que revisa processos, é uma casa que propõe processos e ainda que sabatina e gerencia ou organiza ou pensa sobre essas casas todas que fazem parte. O STF não é distante disso. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele é um lugar que é a última instância jurídica que hoje nós temos. Ele tem muitas contradições, porque justamente é uma indicação política feita pelo presidente, pelo executivo, pelo presidente da República. E passa por sabatina para saber se é possível ou não ter espaço nesse lugar. E nos últimos anos que nós temos visto é que, pelo menos nos últimos 4 anos, a indicação política feita hoje para o STF foram indicações vinculadas às questões relacionadas à política que cada presidente nós tivemos nos últimos 4, 6 anos. Foram indicações de relações diretas, de pessoas que estavam na relação absolutamente direta com o presidente da República e que, portanto, assumiu esse lugar. O presidente Jair Bolsonaro ele se tornou um agente contrário ao STF nos últimos anos, em que apresentou uma escalada de violência e de ódio, em que coloca a população contra uma casa jurídica que deveria ser um espaço de julgar, que seria a última instância de julgamento e que pudesse ter a expressão política do povo brasileiro e não somente dos interesses de algumas pessoas, como o próprio caso do presidente da República. Então, portanto, é uma casa de contradições. É um lugar que tem muitas contradições, mas que tem cumprido um papel importante, que seja em alguns determinados aspectos, como, por exemplo, as questões LGBTs que passaram por lá agora recente, ou mesmo a garantia de direitos que, para nós, são muito importantes, mas que, em outros lugares, por conta das relações políticas, não conseguem ter espaço. Então, portanto, nós estamos falando que ela tem contradições, precisa melhorar, mas que ela não é o nosso principal inimigo hoje da República Brasileira, muito menos é o principal inimigo hoje que deveria ser da população brasileira. Candidato, vamos falar então de um verdadeiro inimigo da população, só citou agora o termo inimigo, pegando esse gancho, que são os impostos. O brasileiro hoje paga uma carga de impostos altíssima e corre no Congresso Nacional há mais de 20 anos a reforma tributária. Queria pedir a sua opinião. A senhora é contrária, é favorável? A senhora é favorável, contrário? O que a senhora pensa sobre a reforma tributária? Eu sou contra a reforma tributária não porque eu sou contra que tenha menores impostos hoje para a população. Eu sou contrária porque a reforma tributária ela precisa ter vinculada a uma ideia de uma reforma como um todo. Porque a tributação hoje, quem paga os maiores tributos hoje no país são os trabalhadores de carteira assinada. Sempre foi assim. Porque essa foi a Constituição colocada, de que quem paga hoje o maior número de impostos é quem hoje tem
quem paga, quem está em carteira assinada, quem trabalha, que é um trabalhador de carteira assinada. Então, a resposta política não pode ser dizer que a gente vai tirar os trabalhadores de carteira assinada para pagar menos impostos. Na verdade, tem que ter uma relação de igualdade, de equalizar essa balança que não está igual. Então, quem ganha menos, paga mais imposto hoje no país do que quem ganha mais. Então, isso não dá para continuar. Então, exemplos, cara, são as isenções fiscais que acontecem no país. Aqui no estado de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais isentou as locadoras de veículos com o IPVA, que é um imposto, em que ele exonera de pagamento de imposto o IPVA, que nós, trabalhadores, pagamos 4% do valor do automóvel, enquanto as locadoras pagam somente 1%. Ou seja, e são as mesmas locadoras, os donos de locadoras, a família de donos de locadoras, que investem esse mesmo valor que são exonerados em campanhas políticas, como agora que está acontecendo. E depois vem com um discurso de que não usa o dinheiro público para fazer campanha política, quando, na verdade, utiliza do espaço público para fazer campanha política. É essa a questão que precisa ser equalizada também. Porque o discurso, a narrativa colocada de que nós pagamos muito imposto, também é vinculado à ideia de que nós não devemos pagar imposto. O Estado, ele funciona, ele precisa funcionar, mas quem tem que pagar a conta não é a população. Inclusive, eu sou favorável que nós tenhamos taxação de grandes fortunas. E taxação de grandes fortunas não é para o trabalhador que ganha 10 mil reais por mês. Não é quem ganha até 15 mil reais por mês. São os bilionários, porque se nós estamos num país com 33 milhões de pessoas na fome, que não deve existir a fome, também não deve existir bilionários, porque significa concentração de renda. Em 80 famílias no país inteiro concentram mais da metade do PIB brasileiro. Não dá para permitir acontecer um negócio desse. Assim como também nós precisamos auditar as dívidas públicas. Auditar a dívida pública significa saber para onde está indo esse dinheiro, esse ralo de dinheiro público, que a cada ano, como esses 4 anos que nós tivemos de governo em Minas Gerais, foram governos que aumentaram a dívida pública mineira, saíram falando que nós ia entrar e resolver a dívida pública e não resolveu. A gente paga juros em cima de juros e que, portanto, continua pagando uma dívida que ninguém sabe para onde vai e para onde vem. Candidata, seu tempo chegou ao fim dos 15 minutos. Só tem 2 minutos se quiser concluir. Só tem 2 minutos. Para se apresentar, falar suas propostas, o seu tempo começa a contar a partir de agora. No debate econômico. Porque o debate econômico, ele vincula a nossa realidade. Saiu uma notícia hoje de que, além da fome, além dos 33 milhões de pessoas na fome, aumentou o número de pessoas que tomam banho sem o sabonete porque tiveram que tirar o sabonete da sua lista de compras do mês. Mostra que nós estamos vivendo uma situação de pessoas com fome, literalmente com fome, mas também sem condições de sobrevivência. A empatia e a relação com as pessoas precisam estar em primeiro lugar quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa na eleição, como sendo esse espaço, que são pessoas como nós que estamos nessa disputa, que vão garantir que pessoas como essas que estão vivendo em situação abaixo da situação de pobreza, que precisam ser atendidas por políticas públicas diretas. Mas também pensar o que nós queremos de futuro. Nós temos uma tarefa imediata, que é derrotar o Bolsonaro, porque ele significou para nós hoje, em Minas Gerais, no país inteiro, o governo genocida que foi responsável por mais de 690 mil pessoas que foram mortas pela Covid-19, pelo atraso das vacinas, pelo atraso e a não resposta política para que a gente tivesse saídas da saúde para responder a isso. Nós temos que derrotar Bolsonaro e também o bolsonarismo, porque todos aqueles que hoje defendem esse governo e defendem a política desse governo são coniventes com também essas mortes, mas também coniventes com uma política que coloca a população na fome. Então, portanto, nós, enquanto partido, movimento, que somos parte, queremos fazer a questão do cuidado com a população em geral, o cuidado com as mulheres, com as LGBTs, com todos os segmentos que hoje são vulnerabilizados na sociedade e que, portanto, nós precisamos atendê-los, e atender significa da sobrevivência, da cidadania e mostrar que nós existimos. E nesse papel que nós estamos no Senado, é nesse papel que nós queremos construir a política. Candidata, seu tempo chegou ao fim. Eu agradeço demais a sua entrevista aqui conosco.
foi o tempo dado a todos os demais candidatos. Então nós voltamos aos estúdios do Conexão 98, Rádio 98, eleições 2022. Você decide aqui.